Porque, cá entre nós, gente, tem alimentos que não combinam. A gente não precisa ir para um texto de Ayurveda antigo para entender que tem grupos de alimentos que não combinam entre si. Milho e tâmara. Eu não sei quem come isso, Ju. Sabe? Tem coisas que não combinam. Tem coisas que combinam se forem processados. Quer dizer, se passou por um cozimento, ou se passar por algum outro processo. Mas tem coisas que não combinam. E as pessoas adoram combinar isso muitas vezes. E isso faz muito mal para a saúde. Quando a gente fala disso, a gente não está falando somente de sabores. A gente também tem que lembrar, por exemplo, se eu vou ter um prato lá, e nesse prato eu tenho 3 tipos de alimento. Os 3 tipos de alimentos são pesados, são alimentos que não combinam entre si. Eu gosto bastante do exemplo da lasanha, gente. A lasanha, com certeza. Lasanha de carne moída. Lasanha, carne moída, queijo, apresuntado e queijo. E ainda tem o macarrão? Às vezes tem macarrão, o pessoal coloca. Lasanha. É verdade, tem massa. É massa, gente. Esse é o clássico alimento que, tipo, você come um pedaço... É super ultra pesado. E provavelmente escolha uma refeição muito mais leve da próxima vez. Ninguém tá falando se o alimento é bom ou ruim no sentido de paladar, não, tá? A gente tá falando que é um alimento pesado. Ao ser pesado, vai ser mais difícil de ser digerido. Ter mais dificuldade para ser digerido, o que isso quer dizer? Mais energia do seu corpo que você vai gastar. Mais aquele Agni que a gente estava falando no começo vai ser gasto. Mas você vai ter que ter força para produzir um novo Agni, mais uma nova energia. Vocês estão vendo que é, na verdade, uma explicação que ela vai se juntando, todos esses tópicos. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente falou de alimento pesado, mas vamos falar de algumas outras coisas que pelo Ayurveda não combina. Por exemplo, feijões, de acordo com o Ayurveda, não combina com fruta, leite, com certeza com iogurte, não? Queijo, ovos, carnes, dependendo das carnes, e peixe. Um exemplo bem fácil para vocês. Então, essas regras de combinação, de incompatibilidades, isso também está bem, tá no Charaka, tá quase... Tem alguns outros livros, né? No Sushruta também tá. Mas essa incompatibilidade são os clássicos, assim, são regras clássicas do Ayurveda. É claro que eles estavam ali. O que acontece quando eles estão falando dessas incompatibilidades? É muito importante observar isso, tá? Porque algumas incompatibilidades vão ferir as nossas convicções culturais, emocionais e alimentares. Como, por exemplo, um pãozinho quente com manteiga e leite e café. Isso fere profundamente a nossa emoção em relação às nossas referências emocionais sobre alimentos. E também tem a ver com os nossos parentes, os nossos mais próximos que nos criaram juntos ali. Então, é difícil pensar que um pobre pãozinho com manteiga, leite e café é incompatível. Porém, tem uma questão aí. Não é bem assim. O que os bonitões estavam falando pra gente, criando essas regras, é que são combinações que, porventura, se você não tiver um Agni muito super legal, você vai ter dificuldade de digerir. Ou seja, são combinações velhas, conhecidas, que demandam bastante energia do seu corpo para ser digerido e que, porventura, também pode ser incompatível com alguma estrutura. Né? Então, é isso. Mas acontece que nós, brasileiros, fomos criados comendo pãozinho com manteiga e café com leite. E provavelmente uma vida inteira comendo isso não vai ser motivo de doença. Né? Isso é importante salientar. E assim, antes de eu entrar no próximo tópico, que é complemento a esse, a gente também tem que lembrar que a gente não precisa conhecer o Ayurveda para entender que tem coisas que são incompatíveis, ou que são coisas que a junção deles se tornou pesado aquele alimento. A gente já sabe, é só a gente perceber. Por exemplo, tem uma incompatibilidade que fala muito no Ayurveda, eu mesmo já tomei muito na minha adolescência, quando era moleque, meu pai fazia muito isso em casa, depois parou, mas muita gente faz, que é aquelas vitaminas de frutas com leite. Gente, eu não preciso falar para ninguém que aquilo ali é pesado, né? É construtor tecidual, pô, se é. Nossa, é super, mas é pesado. Não tem como não falar que não é pesado. E aí, o que os indianos fizeram? Criaram antídotos, criaram formas, que é o próximo tópico, né? Criaram formas
que a gente use antídotos para aliviar os sintomas daquela incompatibilidade, daquela junção. E se vocês perceberem, prestem atenção no que eu vou falar, a própria cultura dos países já também geraram esses antídotos, não é que sem perceber, percebendo, mas não precisava ter o nome do Ayurveda. Por exemplo, Sabrina falou do pãozinho com manteiga, às vezes com queijinho ali na chapa. O café é um antídoto. O café vai ajudar você a digerir esse pãozinho cheio de bromato, cheio de sal. Eu estou falando do pãozinho de padaria, mais simples, sabe? Cheio de sal, cheio de açúcar, com uma farinha super pesada. Mas aquele cafezinho que a galera toma junto, que é quente por natureza, é estimulante por natureza, vai ajudar você a tomar. Não veio nenhum Vaidya, que são os médicos ayurvédicos da Índia antiga, para o Brasil, criar essas regras. Essas regras, elas são criadas naturalmente na nossa sociedade. Eu gosto de falar dessa forma, porque às vezes a gente quer sair, a gente acha que o que está em volta não existe saúde. Existe. Você sabe que é uma coisa que eu observo muito, as pessoas que começam a estudar Ayurveda, o pessoal que vai estudar yoga, começa a praticar, eles entram numa questão com as famílias e com os familiares, com as pessoas que dividem as casas, porque elas se colocam tabus tão de paradigma, que se desconstrói paradigmas tão profundos e que esquece que determinadas coisas, na verdade a gente está falando de... Veja, a nossa cultura, o lugar onde a gente nasce, a forma como a gente é criado, é um lugar apaziguador de forças, ou seja, né, de estruturas do nosso corpo, e que faz a gente manter a suculência, que faz a gente manter o Agni, né? Então a gente precisa desse suporte, ou seja, de um lugar no qual a gente se identifique e que a gente tenha noção de pertencimento, ou seja, a gente precisa estar se sentindo pertencente a algo. Aí você diz o caso do que o pessoal vai para a Índia. E quando às vezes querem radicalmente parar de comer coisas que está dentro da estrutura cultural em que a pessoa foi criada. O café virou um demônio, né? Aí a galera bebe 1 litro de café por dia e o café que é um demônio, né? O café não é um demônio nenhum. A pessoa que bebeu 1 litro de café, o café tá quietinho lá. Se você beber um pouquinho de café todo dia, não vai te fazer mal, mas tomar 1 litro de café vai te fazer mal, obviamente. Agora, é verdade também que acontece o seguinte, quando a gente está falando de pãozinho, né? A gente está usando aí uma alegoria, um exemplo, mas evidentemente que o pão de hoje não é o da minha avó, da época da minha avó. Não. E fazer pão em casa não é o mesmo pão que você comprar na padaria. Então vamos considerar então que se é para a gente continuar mantendo os nossos hábitos culturais em relação à parte alimentar, a gente precisa voltar para como eram feitos esses alimentos, né? Quer falar alguma coisa? Não, continuar. Uma coisa que é engraçado também, que é o seguinte, né? Não sei se o Eric vai falar sobre isso. Tem esses. Qual é o próximo tópico? Ervas, especiarias, método e local. Então eu vou falar agora. Sabe uma coisa que é importante, sabe? Que não está aí nas regras? E isso fala muito do nosso contexto moderno. Frequentemente, no núcleo familiar, ou quando tem ali pessoas morando junto, só uma pessoa cozinha. Só uma pessoa sabe cozinhar. É uma questão de manutenção de vida, todo mundo saber cozinhar. E isso não é nada disso, Masterchef ou qualquer coisa parecida, muito embora eles tragam bastante... Eles ajudam, né? Eles ajudam a pessoa a quebrar estimula a galera a cozinhar, né? Em casa. Mas eu digo assim, não precisa estar nesse nível de excelência. Não mesmo. Mas é um absurdo, uma única pessoa naquele núcleo, né, que moram pessoas todas juntas, cozinhar. Todo mundo tem que saber cozinhar. Porque é a relação que você estabelece com o alimento que vai fazer a manutenção desse Agni. E não é só sentar e comer. Certamente não é. Você precisa entender todos os processos em que aquele alimento é transformado, para você poder entender como que aquilo ali vai afetar a sua vida. Entender a época do ano do alimento, para saber também se ele é mais barato, é mais caro, por que está sendo usado aquele alimento naquele momento.
Agora eu estou querendo levantar essa bandeira assim dentro do Ahara, do Ayurveda, de que pelo amor de Deus, todo mundo tem que cozinhar nesse lugar, gente. Não pode ser uma pessoa saber cozinhar, não. Por favor. Antes da gente partir para o próximo tópico, eu gostaria de lembrar todo mundo, tanto do YouTube quanto aqui da plataforma, pessoal, não coloque as suas perguntas agora, por favor. Infelizmente, coloque no final, porque eu não tenho como responder as perguntas no meio do nosso raciocínio. A gente tem aqui uma aula preparada. Então, no final, a gente responde com todo prazer as perguntas. Mas se vocês forem colocando no meio da palestra, outras pessoas vão entrando, começam a mandar outras coisas, e vira aqui o chat, as perguntas vão descer, eu não consigo achar. A média de pergunta é 2.000 mensagens, 3.000 mensagens por chat, não dá para ler. Então, quando a gente abrir, vamos abrir para perguntas, aí vocês colocam a pergunta de vocês e a gente vai ter enorme prazer em responder. Quem já colocou pergunta aí, sugestão aqui, quando a gente fala, abrimos as perguntas, corre lá. Vocês colocam de novo. E quem está no YouTube, vai ser difícil eu ler no YouTube, venha para a plataforma que é mais fácil, porque aqui a gente tem uma estrutura melhor. Qual é o próximo ponto? Próximo ponto, que saiu qualquer coisa aqui menos o tópico. O próximo ponto é o uso de especiarias e ervas no dia a dia da alimentação, que vão servir, ela já está ligada com os antídotos, porque muitas delas são antídotos também, que vão ajudar, mas é uma coisa que todo mundo acho que sabe, a Índia é, sim, referência no mundo de alimentação com especiarias e com aquela bela pimenta. A Ásia de modo geral. Né? A Ásia de modo... sim, eu concordo. E quando a gente fala de alimentação com especiarias e ervas, a gente não está falando de alimentação dentro do Ayurveda. Alimentação de acordo com o Ayurveda, se existe essa terminologia, porque eu não gosto da terminologia alimentação ayurvédica. Se vocês perceberam, o tema foi alimentação e o Ayurveda, porque a alimentação ayurvédica, tudo no universo a gente consegue fazer a leitura do Ayurveda. E nem nutrição ayurvédica, tá? Tem muito menos nutrição ayurveda. Isso não, são terminologias que não existem porque falta lógica para nós. Tudo no universo a gente consegue fazer uma leitura pelo Ayurveda. Então tudo a gente consegue entender pelo Ayurveda, sabe? Então a gente tem as regras do Ayurveda, que é isso que a gente vai tentar aqui passar hoje, depois vai ter o bate-papo com as outras pessoas. Também os outros profissionais que eu vou falar daqui um pouquinho. Mas uma coisa legal é, obviamente, o uso das especiarias e das ervas. Não só como antídoto, mas como facilitador, às vezes, de digerir melhor aquele alimento, de cozinhar melhor aquele alimento, sabe? Então, por exemplo, aquilo que a nossa avó... Vou falar nossa avó, porque a gente sempre tem aquele carinho de vó, né? E a gente lembra muito a avó, mas pode ser mãe também, pode ser tia, bisavó, vizinha, não importa. Que vocês lembram aquele que quando cozinham o feijão, deixava o feijãozinho na água, colocava uma folhinha de louro, tudo isso está falando de Ayurveda, é o mesmo princípio da Ayurveda, porque ali é um processo que você vai estar ajudando a eliminar ar, de acordo com a Ayurveda, né, de dentro daquelas leguminosas, aqueles feijões, lentilhas, grão de bico, etc., e a folha de louro que você vai deixar ali, vai cozinhar junto, vai ajudar nesse processo também, já fazer o primeiro processo da digestão daquele grupo que é as leguminosas, e vai ajudar você a digerir. Um exemplo. Eu gosto de pensar bastante em relação às especiarias. Elas ajudam a gente a marcar a passagem das estações. E isso, dentro do contexto do pensamento do Ayurveda, ele é muito importante. A gente perceber, não só externamente, as alterações climáticas conforme as estações vão passando, mas fazer as adequações necessárias para você passar por aquela estação de modo mais suave, ou seja, de que a transição de uma estação para outra, e nem aquela estação em especial, porque, por exemplo, para mim, né? Verão, para mim, é o inferno de Dante. Eu não tenho nenhum verão do qual eu passe bem. Então, eu tenho que criar estratégias para poder passar melhor por aquele verão. Né? Então, as especiarias, elas viriam de uma forma para marcar esse calendário especificamente, né, da passagem das estações. Então, seria muito interessante que vocês pudessem observar determinadas classes de especiarias mais adequadas para cada época do ano. Né? Então, rapidamente, a gente poderia dizer, né, as especiarias mais quentes, né, até em sensação mesmo, que você possa perceber imediatamente na língua,
né, elas são muito mais benéficas em períodos mais frios. Mas com parcimônia. Claro. Porque tem muita gente... Desculpa, pode falar então. Não, porque na época do inverno, extremo inverno especialmente, nosso corpo tende a trabalhar mais para nos manter aquecido. Então, internamente, o nosso Agni, processo digestivo, né, todo o processo de transformação é muito maior. Por isso, inclusive, que frequentemente pessoas passam pelo inverno e saem dele com uns quilinhos a mais, porque o fogo digestivo estava tão bacana que aproveitou tudo que a pessoa comeu naquele inverno. Então, tomar bastante cuidado com isso. O que vamos colocar assim, 3 especiarias que não poderiam faltar numa cozinha que tem tudo a ver com a Ayurveda, que é o açafrão da terra, que é o cúrcuma, a gente conhece como cúrcuma ou açafrão da terra no Brasil, que é aquele pozinho amarelo, que parece o gengibre, mas é amarelinho, vende, um rizoma, uma raizinha, vende em todo supermercado. Essa não pode faltar em nenhuma cozinha. O gengibre é fundamental. O bom e velho gengibre não pode faltar. Fresco e seco. Tem aplicabilidades diferentes. E também temos a pimenta do reino, que também não pode faltar. Isso é uma brincadeira que a gente faz, mas são as 3 especiarias que nunca podem faltar numa cozinha de quem queira trabalhar com a Ayurveda para você mesmo. Eu acho que manutenção de saúde. São 3 especiarias fundamentais para você agregar saúde no seu dia a dia. Você tem uma que é antioxidante, que vai te levar a aumentar o sistema imunológico e você ficar forte, assim, recuperação tecidual, fantástico, que é o açafrão. A gente tem o gengibre, que ajuda a digerir qualquer coisa, praticamente. Anti-inflamatório, tudo mais. E a pimenta do reino, que é fantástico, porque ela não só ajuda a digerir, ela não é uma pimenta tão forte, uma pimenta suave, tem um gostinho super bacana também, e ajuda a absorção melhor de nutrientes. É verdade que para você usufruir melhor da cúrcuma, ela precisa estar associada com a pimenta do reino. Tá? O gengibre também, o gengibre ele é bem melhor. Então são sistemas que precisam estar associados para poder você extrair realmente benefícios desse uso. Bem que a gente poderia falar aqui de coentro, de cominho, de erva doce, de louro, fenogrego, que mais? A noz moscada, coisas que eu estou tentando achar na minha mente aqui, coisas que a gente encontra em qualquer supermercado, tá? Tudo isso daí é válido também. Mostarda, em grão, o próprio gergelim, nossa, a gente tem uma infinidade. O próprio sal entra aqui também, né, o sal de qualidade, né, claro. Isso é uma questão que o que a gente tem atualmente na estrutura alimentar é que, como falei, na estrutura urbana alimentar, a gente está usando muito sal. E talvez o uso mais abrangente das especiarias vai fazer você diminuir consideravelmente o uso do sal. Ele é necessário, mas com muita parcimônia. A gente precisa de muito pouco sal, porque ele é um realçador de sabores, né? Então ele ajuda você a perceber melhor o sabor do alimento, e com isso o seu corpo entende o que ele está comendo, né? Isso é importante, tá? O que acontece com o corpo? Ele precisa saber o que está sendo ingerido. Quando o corpo não consegue reconhecer o que está sendo posto para dentro da boca, aí a gente tem as desordens, que são inúmeras. Então, um fator interessante é um pouco de sal para o corpo entender o alimento do que se trata, e aí, então, fazer toda a cadência e processos de transformações necessárias para aquele alimento em especial. Bom, a gente tem mais 2 pontos para serem falados. O próximo ponto é o método de cozimento, ou o método de preparação, melhor dizendo, dos alimentos. Esse, por incrível que pareça, é um dos tópicos mais longos aqui. A gente, de uma forma resumida, o que o Ayurveda quer dizer? Nós temos que aprender, sim, a preparar o alimento, né, de acordo com a preparação que é melhor para aquele determinado alimento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Alguns alimentos são muito melhor preparados se a gente faz um tipo de deixar ele na água, depois bater e deixar ele fermentar, por exemplo. Quarta-feira a gente vai ter uma palestra só sobre fermentação. E vai ser muito falado disso, que tem alimentos que são muito melhor digeridos depois que eles passam por um processo de fermentação. Tem outros alimentos,
que são melhor digeridos quando ele é cozido através do vapor. Outros no forno, outros assustados, e assim por diante. O que foi? É assustador. Alice, dá uma tch, né? Então, é muito... Assim finaliza mais uma parte da primeira palestra da segunda semana online de Ayurveda. Essa palestra quem ministrou fui eu e Sabrina, onde a gente falou das 8 regras para ter uma boa alimentação de acordo com a Ayurveda. Gostaria de convidar você que está me assistindo também a conhecer o curso gratuito de Introdução ao Ayurveda. Aqui embaixo, no primeiro link, você pode se inscrever e assim você vai conhecer muito mais de Ayurveda. Recomendo bastante você se inscrever nesse curso para conhecer ainda mais sobre essa ciência, esse corpo de conhecimento. Clica aqui para ver o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente agradece bastante. Um grande abraço para você. Namastê.